Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, o seguinte: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu irmão, minha irmã, Jesus veio a este mundo para nos mostrar o caminho para o Pai. Caminho este que dá sentido à vida. E mais, Jesus disse que Ele é esse caminho. Nós precisamos descobrir o significado de um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Na sua última noite com seus discípulos, antes de ser crucificado, Jesus organizou um jantar especial. Reunidos à mesa, os apóstolos receberam algumas instruções finais que seriam muito importantes para o resto de suas vidas. Instruções sobre o Espírito Santo, sobre servir uns aos outros, sobre viver em união e muitas outras. E no meio disso tudo, Jesus lhes disse que ele estava voltando para o Pai. Jesus explicou que ele iria preparar um lugar para os seus seguidores e um dia ele iria voltar para levá-los para a casa do Pai. Os discípulos já sabiam o caminho para onde ele ia, mas Tomé ficou confuso. O que Jesus queria dizer? Para onde Jesus estava indo? Qual era esse o caminho? Foi então que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, o único caminho para o Pai. Por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus, longe de Sua presença. E sem Deus, nós não estamos completos e passamos a vida procurando um caminho que nos leve à satisfação. No fundo, nós estamos procurando um caminho de volta para Deus. Involuntariamente, essa é a sede de todos nós, um caminho de volta para o Pai. Na busca para completar as nossas vidas, existem muitos caminhos que podemos seguir e que se apresentam muitas vezes de forma tão atrativa, tão colorida, como religiões, filosofias, estudos, carreiras, prazeres, aventuras, enfim, todas essas coisas podem afetar o rumo de nossas vidas, mas nenhuma delas leva a Deus. Sabe por quê? Porque só existe um caminho. Jesus é o caminho para o Pai. Sem Jesus, ninguém chega a Deus. Nada neste mundo consegue preencher o vazio deixado pela falta de Deus. E nenhuma boa ação que fizermos pode preencher o abismo entre nós e Deus, criado pelo pecado. Somente Jesus consegue fazer essa ligação. E somente a fé em Jesus nos leva por esse caminho. Jesus também diz que Ele é o caminho, mas Ele é também a verdade. A verdade que liberta. Será que existe uma verdade objetiva? Será que podemos conhecê-la? Jesus disse que sim. E mais, Ele disse que a verdade nos liberta. Mas então, o que é a verdade? E Jesus se apresenta: Eu sou a verdade. Toda a realidade criada através de Jesus foi criada através dele. Ele é perfeito, ele é justo e nunca muda. Ele é a luz que afasta a escuridão da mentira e da ignorância da salvação. Jesus não apenas fala a verdade, ele é intrinsecamente essa verdade. Caminhos diferentes oferecem verdades diferentes, mas nenhuma é perfeita. Somente em Jesus encontramos a verdade perfeita, verdade esta que nos liberta da escuridão do pecado. O diabo é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade.
O diabo procura nos prender em mentiras, mas Jesus nos liberta, mostrando-nos a verdade do pecado, da justiça de Deus, do arrependimento e da salvação através da fé no seu sacrifício na cruz. Mas Jesus também se apresenta como a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é a fonte de vida. Deus é a fonte de toda a vida. É Ele que dá vida a cada criatura no mundo. Quando ficamos afastados de Deus por causa do pecado, perdemos nossa ligação com a fonte da vida e assim ficamos sujeitos à morte. Morte tanto física quanto principalmente espiritual. Ao dizer que Ele é a vida, Jesus estava dizendo que Ele é Deus. Somente através da fé em Jesus podemos voltar a ter vida espiritual, nascendo de novo. Ele nos une novamente a Deus e assim receberemos a promessa da ressurreição e da vida eterna. Nenhum outro caminho consegue dar vida. Por mais que prometa, não consegue. Mas Jesus provou que Ele é a vida ao ressuscitar dos mortos. O autor da vida não poderia continuar morto. E se Jesus ressuscitou, a Bíblia nos garante que nós também podemos ter a certeza da ressurreição. Jesus é a nossa vida. Qual o caminho que você tem seguido? Todos nós temos uma escolha. Qual é o caminho que vamos seguir para dar rumo à nossa vida? Existem muitos caminhos diferentes, mas só um nos leva a Deus e nos leva à vida eterna. Não existe outro caminho para a salvação. Seguir a Jesus nem sempre é fácil. Jesus disse que o caminho para a vida é apertado, mas vale a pena. Crer em Jesus é muito mais que uma oração feita um dia. É toda uma mudança de vida para viver de acordo com a vontade de Deus, com a ajuda de Jesus. Ele nos dá uma vida nova, um novo rumo e um fundamento firme na verdade. Portanto, se faz necessário que cada um de nós venha fazer essa escolha, pois ela é nossa, individualmente, somente nossa. Ninguém pode escolher o nosso lugar. Precisamos seguir Jesus, que é o nosso caminho, nossa verdade absoluta e a nossa fonte de vida. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.